A paz do Senhor, Deus te abençoe, Deus abençoe a toda a sua família. Muito bem-vindo ao Movimento Pentecostal. E hoje você mais uma vez será ministrado pela Santa Palavra de Deus. O nosso pastor presidente preparou uma mensagem do céu e daqui a pouquinho ele estará pregando aqui no nosso programa. Teremos a participação mais uma vez do louvor. Hoje, Miriam Mical adorando a Deus. Justamente Deus vai impactar a sua vida com a palavra, com o louvor. Logo após, você vai ter o quadro Mulher Cristã Hoje, onde a irmã Lídia Dantas traz uma palavra dos céus para todos nós, principalmente para as mulheres de todo o Brasil. E é sumamente importante você ficar ligado na programação, porque nós teremos também uma matéria feita pela nossa equipe e no final do programa vamos juntos buscar a face do Senhor. E Deus certamente visitará o seu lar, porque o movimento pentecostal é feito para que a sua vida seja edificada. Você está agora no Movimento Pentecostal. A TV CPAD, um canal cristão online gratuito destinado para todas as idades e estilos. São 14 programas fixos com conteúdo inédito toda a semana. Mulher Cristã Hoje, aconselhamento pastoral, mensagem de vida, geração JC, louvor e adoração, cantinho da tia Jo e muito mais. Acesse agora mesmo tvcpad.com.br. TV CPAD, a um clique de você. Glória a Deus, Deus te abençoe muito. Vamos ouvir palavra? Pastor José Wellington, agora é o senhor. Muito obrigado, pastor João. Eu quero nesse instante cumprimentar aos nossos milhares de telespectadores e os meus queridos irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. Certamente que as minhas palavras estão alcançando vidas preciosas que estão sendo guardadas, preservadas pela potente mão do Senhor. Pois bem, porque eu creio que cada um de nós que recebeu Jesus como Salvador, nós gozamos de uma bênção toda especial. Assim você e sua família estamos protegidos pela bênção do Senhor. No Salmo 91, o grande homem de Deus dizia: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Estamos nós abrigados em Cristo. Queridos, eu queria nesse instante trazê-los para uma ligeira meditação no Evangelho escrito por São Mateus, no capítulo de número 15, entre os muitos importantíssimos assuntos que estão registrados neste capítulo, eu queria convidá-los para a leitura, isto fazer com muito sucinto, os versículos de número 34, diz assim: e Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão e, tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Amados, Jesus fazia parte do seu ministério, não somente anunciar aos pecadores o grande plano da salvação, mas o Senhor Jesus, que sempre amou a criatura que Ele mesmo fez no princípio da criação, o homem nunca deixou de ser o objeto do cuidado, da atenção, porque Deus nos acompanha com o seu olhar. Pois bem, meus senhores, Jesus Cristo Senhor, no seu ministério, ele não só anunciava a salvação, mas ele também curava os enfermos. E ele também se preocupava em sustentar, dar aos homens a condição, não somente de vida para o mundo, mas lhe abrir também um caminho para o céu. E nesse instante, Jesus havia chegado ao pé do mar da Galileia, diz o texto, e ele subiu em uma montanha, e ali ele foi orar, conversar com o seu pai. Mas nos diz o texto sagrado que uma multidão tomou conhecimento de que Jesus estava naquele lugar. Então, foram tantos, diz Mateus, que Jesus, então, se ocupou em atendê-los. E naquele instante, Jesus viu
que eles trouxeram muitas pessoas enfermas. O texto diz que vieram coxos, aleijados, cegos, mudos. Olha, e diz o texto, e Jesus curou a todos. É interessante. Jesus, no seu trabalho, algumas vezes, no meio de muitas pessoas, ele curava um, curava dois. Mas aqui nesse texto, Jesus curou a todos, diz a santa palavra do Senhor. Pois bem, mas depois de ter curado a todos, aquela multidão que ali ficou ouvindo a sua palavra, com certeza absorta diante da importantíssima mensagem de Jesus, pois o que Jesus fala é muito importante para todos nós, tem um significado todo especial para mim e para a sua vida. Então aquela multidão ficou ali perplexa, ouvindo as palavras do Senhor, e o dia se pôs, e o dia se acabou. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: olha, eu estou com dó dessa multidão que aqui está, pois estão aqui conosco o dia todo e eles não comeram nada. Não é bom mandá-los assim, com fome, para casa? Eles poderão até perecer no caminho. Então, meus amigos, ele chama os seus companheiros, os seus apóstolos, os mais chegados, para agora uma cooperação diferente. E é aqui que eu queria destacar. Eu e você somos salvos por Jesus. Jesus chamou a mim e a você. Cada um de nós temos um trabalho na casa do Senhor. Porém, meus senhores, Jesus, o Senhor, quer que eu e você exerçamos o nosso trabalho. Não fique somente com o título, mas seja um servo trabalhador, um servo produtivo, um servo que apresente ao Senhor resultado naquilo que você faz. Pois bem, nesse instante, os discípulos já haviam visto Jesus fazer muitos milagres. Aliás, no instante que eles participavam, Jesus havia curado a tantos e eles estavam naturalmente admirados com tantos milagres realizados por Jesus. Porém, meus senhores, Jesus sabia que o seu ministério era limitado por um tempo, que ele iria voltar para o céu e a igreja iria continuar na mão dos seus discípulos. E para que os discípulos tivessem a mesma condição, não somente de pregar, mas também de fazer milagres, Jesus queria que eles se envolvessem de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais precisa, também na realização de milagres, prodígios e maravilhas. Isto é uma promessa do Senhor. Ele nos prometeu que esta graça, esse poder, estaria sobre a nossa vida. É por isso que nós, os crentes pentecostais, nós oramos, os pentecostais impõem as mãos segundo a ordem do Senhor Jesus, e Jesus cura. Pois bem, então ele chama esses seus discípulos e lhes traz e manda que eles participem do milagre. Imagine vocês, quando Jesus pergunta: o que é que vocês têm para dar para esta multidão? E eles responderam dizendo: nós temos 7 peixinhos e, olha, 7 pães e um pouquinho de peixinhos. Jesus então manda a multidão se assentar e chama-os e diz: agora vocês vão participar comigo do milagre. De que maneira? Jesus partiu o pão, dava um pedaço para um dos discípulos e mandava que ele alimentasse uma parte daquela multidão. E eu estou pensando como aquilo foi bonito, mas como eles ficaram apreensivos do que ia acontecer, pois eles tinham somente um pedacinho de pão nas mãos, mas eles tinham a ordem de Jesus, eles tinham a bênção do Senhor, eles tinham agora a unção do Senhor para fazer milagres. Pois bem, então, meus senhores, o texto sagrado nos conta que eles distribuíram para aquela multidão, e o texto diz que eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças, e tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se para o território de Magdala. Escute-me, o milagre foi feito. E foi feito por quem? Por Jesus, por intermédio dos seus discípulos, dos seus cooperadores. Queridos, eu louvo a Deus porque esta unção do Senhor ainda não terminou. Jesus Cristo nos deu esta autoridade. Ele disse: eis que eu vos dou poder. Meus queridos irmãos, amigos,
somos batizados com o Espírito Santo. E estamos nesse período, nós estamos falando com a igreja, pedindo ao Senhor para despertar o coração da igreja, porque estamos com muita esperança de que, neste ano de 2021, Jesus vai batizar milhares e milhares de crentes com o Espírito Santo. Quando há operação do Espírito Santo, há prodígios, há milagres e há maravilhas. Então, meu querido irmão, você como eu, que somos salvos por Jesus, batizados com o Espírito Santo, exerçamos o nosso ministério com fé. Confie na autoridade que Deus colocou sobre a sua vida espiritual. Você é um servo de Deus para operar prodígios e maravilhas. Eu quero que Deus te abençoe, a você e a sua família. E concluindo aqui as minhas palavras, eu quero orar com você. Querido Jesus, meu Salvador, eu te louvo, meu Pai, porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor também nos deu o seu Espírito. Abençoa as nossas mãos, dá-nos autoridade e unção do teu Espírito Santo, para que na imposição das nossas mãos possamos ver milagres acontecer. Jesus, eu sei, Senhor, que eu não posso curar ninguém, mas o Senhor que está comigo tem curado e eu sei que o Senhor vai continuar operando maravilhas. Meu Pai, eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, João. Glória a Deus! Agora, Miriam e Cal adorando ao Senhor. Tu és fiel para sempre, ó Deus. Nós não somos merecedores, mas é pela Tua graça que nós estamos aqui. É seu jeito de me olhar, vendo tudo, bem e mal. É na dor que Ele cura o meu pesar, para provar a sua fidelidade. É seu jeito de prover toda minha necessidade. O meu Deus sempre estará aqui, sempre, para provar sua fidelidade. Fidelidade, a sua fidelidade tão profunda e tão real em minha vida e caminhar. Me basta a sua fidelidade. É tudo que nós precisamos, Senhor, é da Tua fidelidade, Pai. É seu jeito de cuidar, cada passo em meu caminhar. A Tua mão sempre me guiará, aleluia, para provar sua fidelidade. Fidelidade, a sua fidelidade, ela é profunda, ela é real em nossas vidas. Oh, glória a Deus. Em minha vida e caminhar, me basta. Oh, aleluia. Ela é suficiente para nós, ó Deus. Me basta a sua fidelidade. Se você pode, cante comigo, diga: Tu és fiel, Senhor. Adore a Ele nessa manhã. Tu és fiel, Senhor. Oh Deus,
dia após dia, com bênção sem fim, tua mercê me sustenta, me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Jesus é maravilhoso, como é gostoso ouvir um louvor e uma palavra que vem do coração de Deus para os nossos corações. Realmente, a fidelidade do Senhor é incomparável. Eu quero agora te convidar para participar do quadro Mulher Cristã, hoje com a nossa querida irmã Lídia Dantas. Irmã Lídia, senhora. Bom dia e a paz do Senhor, Pastor João Barbosa. Muito bom estarmos juntos nesta manhã. Também cumprimento as nossas queridas irmãs que nos acompanham no quadro Mulher Cristã hoje. E a todos que estão conosco, muito bom estarmos juntos aqui nesta manhã. E minha querida irmã, hoje eu gostaria de meditar algo que o Senhor colocou em meu coração, que está em Lucas, no capítulo 7, os versículos de 11 a 15. Diz assim esse trecho da palavra do Senhor: E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele, com Jesus, iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. Minhas queridas irmãs, para uma viúva, mãe de um único filho, aquele era sem dúvida o pior momento de sua vida. Acompanhar o enterro de seu único filho, momento de maior dor, de maior aflição. Quando o Senhor a viu, Jesus Cristo a viu, o Senhor da vida, Jesus moveu-se de íntima compaixão, ficou comovido até o mais íntimo do seu ser. A compaixão de Jesus, o seu infinito amor e misericórdia por aquela viúva, é o mesmo que Ele tem por você e por mim. Quando Jesus diz, não chores, o que significa? O que significa Jesus dizer não chores? Jesus tocou o esquife e todos pararam. E ao jovem morto ele disse, levanta-te. E somente a palavra de Jesus venceu a morte e devolveu a vida ao jovem. Assim como aquela viúva recebeu algo tão precioso de Jesus, nós, quando pela graça de Deus somos alcançadas pelo toque milagroso do Senhor, isso se torna uma dívida imensa de gratidão, que nunca nós conseguiremos pagar a Ele. E por mais que agradeçamos, ainda será pouco. Quando nosso coração passar a transbordar de gratidão, nós viveremos simplesmente para adorá-lo. Mesmo que você tenha chegado ao final de uma situação, a qual pareça sem retorno, e que você se sinta abandonada por Jesus, mesmo que você se sinta sozinha com este sofrimento, creia e confie.
o Senhor Jesus virá em seu auxílio. Ele está vendo você e, movido de íntima compaixão, Ele já tem a solução e está te dizendo, porque só Ele pode te dizer. Somente Jesus tem poder para dizer isso para você. E hoje Ele está te dizendo, filha, não chores. Quando Jesus fala não chores, descanse, descanse. Que Deus abençoe sua vida. Que as bênçãos do Senhor sejam abundantes. Que a graça e a misericórdia do Senhor reinem em sua casa. Um ótimo sábado para você e para todos os seus. Queridos, eu tenho recebido tanta mensagem pelo WhatsApp, tem sido tão bom nos comunicarmos, então eu gostaria de deixar aqui registrado o nosso número. É só você mandar mensagem, oramos, falamos quando necessário, quando não, mandamos uma mãozinha que quer dizer eu te ouvi, estou com você. Então, nosso WhatsApp 11 9 9569 3720. Bênçãos para todos. Pastor João está com o Senhor. Deus abençoe, irmã Lídia, Deus abençoe a todas as mulheres do Brasil. Vamos participar dessa matéria que foi preparada com muito carinho para edificar a sua fé. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Movimento Pentecostal do dia de hoje. No último dia 18 de janeiro, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, CGADB, sob a presidência do pastor José Wellington Costa Júnior, lançou a campanha A Promessa é para vós e vossos filhos. Esse evento tem total apoio da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, CPAD. O objetivo dele é estimular a busca pelo batismo no Espírito Santo, o evangelismo pessoal, a leitura da Bíblia Sagrada em 6 meses e os batismos nas águas. O site campanhapromessa.com.br foi criado para dar suporte à iniciativa da CGADB. Nele, o internauta pode ler testemunhos, assistir vídeos e enviar o número de pessoas batizadas no Espírito Santo ou mesmo nas águas neste período da campanha, que vai de janeiro a junho deste ano. Além disso, pode acompanhar as leituras diárias e glorificar a Deus pela evolução do propósito das Assembleias de Deus no Brasil. Desde que entrou no ar, muitas pessoas têm compartilhado aquilo que o Espírito Santo tem feito na vida delas. Sou ex-presidiário. Há 8 anos atrás passei pelo sistema prisional e Deus me arrancou de lá, restaurou minha vida, graças a Deus. E hoje a gente continua firme no propósito com Deus. Minha experiência com batismo com o Espírito Santo. Quando estava ainda dentro do sistema prisional, tive uma visão com Deus, em que eu estava em uma determinada igreja do bairro Vale Encantado, e nesta igreja, enquanto eu se encontrava em pé, eu sentia a presença de um ser de branco passando próximo a mim. Quando essa presença do ser de branco passava, eu então era batizado com o Espírito Santo. De fato, quando eu saí do sistema prisional, quando eu fui até essa igreja, justamente aconteceu conforme eu havia tido a visão do Senhor. E assim fui batizado com o Espírito Santo. O quarto secretário da CGADB, pastor Alberto Serafim, conta que viveu uma história bem inusitada. Eu sou filho de pastor, criado na igreja desde 3 anos, e um garoto, um adolescente na igreja, e com meus 12 anos passei pelas águas, mas eu tinha um pouco de receio de ser batizado com o Espírito Santo. Mas eu gostava muito de vigília, E teve uma vigília na minha igreja que eu fui, mas me deu um sono, eu dormi. Eu só sei que o pastor estava orando para Deus batizar com o Espírito Santo, e eu dormindo no banco, ele chegou e deu um grito no meu ouvido. Eu só sei que aquele grito foi tão coisa no meu ouvido que quando eu levantei, eu já estava batizado com o Espírito Santo, comecei a falar em línguas estranhas, e graças a Deus até hoje,
com 66 anos, continua aquela mesma chama do Espírito Santo, continua na minha vida. E eu proclamo, se você não é batizado, procure receber o batismo, você vai ver a transformação que Deus vai fazer na sua vida. O missionário Paulo Locatelli conta que tudo começou num culto doméstico. Venho de uma família simples e pobre do interior do Rio Grande do Sul. Trabalhávamos na roça, no campo, e o Senhor Jesus nos visitou ali. Todas as noites realizávamos cultos domésticos na nossa casa, lendo a Bíblia, cantando hinos da nossa harpa cristã. E uma noite daquelas, o Senhor Jesus se manifestou em um daqueles cultos, numa chopanazinha, com uma glória extraordinária. Nós sentimos a presença do Senhor. Minha mãe foi usada em profecia e Jesus falou muitas coisas ao meu respeito. No outro dia eu fui trabalhar, um adolescente ainda, mas estava trabalhando, ajudando meu pai na roça, porque não tínhamos dinheiro, não tínhamos recurso, eu tive que deixar os estudos para poder ir trabalhar e ajudar o meu pai. Quando eu estou trabalhando na roça, arando a terra com bois, de repente comecei a pensar nas palavras que a minha mãe tinha falado na noite anterior, que o Senhor me encheria do seu Espírito e que eu estaria levando a sua mensagem a várias nações da terra. Comecei a pensar e eu ouvi uma voz que me desanimou, dizendo que aquilo que a mãe tinha falado era impossível acontecer, que aquilo que Deus tinha dito através dela nunca aconteceria. E eu continuei trabalhando, arando a terra com aqueles bois. De repente eu parei e pensei, será que Deus não podia cumprir a sua promessa? Ouvi a voz de Deus então. Veja, meus irmãos, um adolescente ainda com 12 anos, eu senti o céu se abrir e Jesus disse, aguarde o tempo porque o tempo vai chegar. De repente o céu se abriu e eu comecei a sentir a presença de Deus. Eu disse, Deus, me dá um sinal, me batiza com o teu Espírito Santo. Queridos irmãos, o céu se abriu no meio da roça e a glória de Deus me envolveu. E eu comecei a falar em línguas estranhas atrás das juntas de bois. Comecei a sentir gozo, fui queimado com a chama pentecostal. E desde então, o Espírito Santo tem sido nosso companheiro. Estamos juntos nesta campanha esse ano e assim como Ele fez comigo, Ele fará com você. Não importa o lugar e aonde você estiver, o Espírito Santo pode te encher e você pode ser cheio dele. Agora, aí onde você está, junto com a CGADB, nós seremos mais fortes e mais unidos para esta grande campanha. Itamar Fernandes, missionário das Assembleias de Deus Brasileiras em Moçambique, na África, faz um alerta. Às vezes, o que atrapalha o recebimento do batismo com o Espírito Santo é quando a gente aceita, dá atenção às culpas, aos erros, às falhas. A gente acaba julgando a nós mesmos e dizendo que eu não tenho condição de ser batizado. João disse que eu batizo vocês com água, mas vem um que eu nem sou digno de desatar as suas alparcas. Este batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, esse batismo com o Espírito Santo é para você, meu irmão. É para você. É para os seus filhos. É para aqueles de longe e de perto. Para todos quanto o Senhor chamar. Então, não aceite que o diabo tire a sua oportunidade de receber poder, colocando na sua mente a culpa. Acredite, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Jesus quer batizar você com o Espírito Santo. Ele vai batizar você com o Espírito Santo, porque você recebeu a Jesus. E logo depois que você recebe a Jesus, você precisa receber o batismo com o Espírito Santo para vencer o mundo, o pecado e o diabo. Inequivocamente, há uma batalha espiritual sendo travada enquanto uma pessoa está em busca da promessa. Jesus disse ao término do seu ministério, aqueles que nele criam, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Pois ele sabia que sem este revestimento não conseguiriam vencer. Ele próprio vaticinou, ou ele próprio falou, que tudo quanto ele fez foi
pelo Espírito Santo e que os que viessem após ele tinham a capacidade de fazer coisas maiores, pois ele estaria com o Pai. Isso implica dizer que a gente percebe alguns propósitos que esse revestimento causou. Primeiro, a união. Os irmãos hão de convir que eram 12 apóstolos, mas a Bíblia diz que naquele dia tinha cerca de 120 irmãos reunidos em um mesmo lugar. Isso implica que eram pessoas de regiões diferentes, mas estavam unidos em um mesmo propósito, esperando o revestimento. O revestimento uniu. Em segundo lugar, o revestimento deu-lhes o poder de orar, o desejo de orar, tendo em vista que eram pessoas de crenças, costume diferente há dias atrás, agora com o mesmo propósito. Os próprios judeus costumavam orar aquela oração de vãs repetições do judaísmo ortodoxo, e agora, depois do revestimento, veja que ainda a Bíblia menciona que Pedro e João iam para a oração do judaísmo, que era às 3 horas da tarde, no templo em Jerusalém. Mas o Espírito Santo, ele já cheio, intervém, usufrui da fé deles e levanta aquele paralítico, aquele coxo. E a partir dali, você não vê mais, salvo juízo, eles voltando para aquele tipo de oração, a não ser para pregar. Mas você já vê eles reunidos em orações fervorosas, oração cheios do Espírito Santo, como na casa de Maria e como em outros lugares, e sendo cheios, pregavam com ousadia a palavra de Deus. E em terceiro, capacitar. Capacitou aqueles que criam em Jesus a resistir à fúria da religião ortodoxa, à fúria do império, à fúria de Herodes, representante do império. Então, os irmãos vejam que, cheios do Espírito Santo, muitos deles foram decapitados, esfolados vivos, mortos a pauladas, outros anônimos que morreram também, martirizados, mas diante da morte, confronte à morte, eles não negavam a fé em Cristo, pois estavam cheios do Espírito Santo. Outros eram hostilizados, maltratados, arrastados, mas cheios do Espírito Santo, não negavam a sua fé. Levavam com ousadia a palavra do Senhor. Então, estes são 3 motivos para que eu, você, cada dia, manhã, tarde, noite, daqui para o meio desse ano, sejamos cada vez mais cheios do Espírito Santo. E você que ainda não é batizado, com certeza Deus não mudou. Você busque e irá ser batizado. Venha com a gente neste propósito, em nome de Jesus. O comentarista das lições bíblicas da CPAD, pastor Ezequias Soares, testemunha que recebeu a promessa 1 ano depois de ter feito uma decisão firme por Jesus. E isso aconteceu num congresso de jovens. Ouça. Logo que aceitei Jesus, eu me juntei aos jovens da igreja e buscava o batismo no Espírito Santo. Procurava saber onde tinha vigília aqui na região de Jundiaí. A gente estava no final de semana, de sábado para domingo, a gente estava em vigília buscando o batismo no Espírito Santo. E o meu primo, que na verdade foi criado também no Evangelho, mas estava fora da igreja, por meio do meu testemunho, eu trouxe ele também para a igreja, eu o trouxe para a igreja. Então, e ele foi batizado no Espírito Santo numa dessas vigílias, e eu não fui. Agora, quando que eu fui batizado no Espírito Santo? Foi exatamente 1 ano depois, num congresso de jovens. A igreja de Jundiaí havia convidado o pastor Arthur Montanha, que era pastor da Assembleia de Deus de Itajaí, no estado de Santa Catarina, e ele veio e trouxe o seu filho, Ezequiel Montanha, que na época era presbítero, hoje ele é pastor. Então, e no domingo à tarde, quem trouxe a palavra foi Ezequiel Montanha, presbítero Ezequiel Montanha, e eu me lembro como se fosse hoje, ele leu a passagem de Número dos gigantes, dos espias que voltaram com relatório negativo, assustado com os gigantes que eles viram na Terra Prometida. E no final da mensagem ele perguntou: quem não é ainda batizado no Espírito Santo e quer hoje desafiar esses gigantes, que venham à frente? Aí eu fui à frente, mas um grupo de jovens, e ali
e fui batizado no Espírito Santo, falei em língua, fui tomado pelo poder de Deus, com um poder tão extraordinário, nunca mais esqueci. Era julho de 1978, um ano depois da minha conversão. Pastor Ezequias reitera um fato muito importante. Ouça. O que eu quero dizer é o seguinte, que o Novo Testamento não estabelece prazo, tempo, método para receber o batismo no Espírito Santo, não. O que precisamos é crer e buscar sem nunca desistir. Eu escrevi sobre isso no Mensageiro da Paz de janeiro, agora de 2021. Eu escrevi uma matéria como receber o batismo no Espírito Santo. Então busque, não desista, que a promessa é para vós e vossos filhos. Quer conhecer amplamente esse tema e entender profundamente desse assunto? Nós sugerimos para você a leitura do livro Como Receber o Batismo no Espírito Santo, do renomado teólogo Donald G. A obra ressalta as condições expressas em Atos 2,38 para que uma pessoa receba a promessa, nas seguintes palavras: arrependimento, obediência, acreditar e esperar. Para quem já recebeu a promessa, o livro também tem um capítulo intitulado Como Manter-se Cheio do Espírito Santo. O livro está disponível nas principais livrarias do Brasil, nas lojas CPAD, no 0800 021 7373 ou no cpad.com.br, que é o nosso site. Ali há promoções incríveis para você e nós queremos muito conhecer o seu testemunho. Então, não perca tempo, vá ao site campanhapromessa.com.br, visite ali o formulário onde você pode preencher todos os seus dados e contar sua história. Nós estamos ansiosos para conhecer aquilo que Deus tem feito em sua vida. Agora, se você desejar enviar um vídeo para nós temos um e-mail específico para que você possa fazer isso. O e-mail é nucleo.video@cpad.com.br. Nós estamos no aguardo. Fazemos votos de que o Pentecostes seja uma realidade em sua vida, em sua família e em sua igreja. Jorge de Andrade para o Movimento Pentecostal. Glória a Jesus, glória a Jesus. Está chegando ao final do programa Movimento Pentecostal e esse final de programa nós terminamos com oração. Toda a nossa equipe orando, você buscando a presença de Deus, porque o Senhor fala conosco quando nós buscamos a sua face. Eu quero convidar você, se possível, fechar os seus olhos. Vamos nesse momento buscar ao nosso Deus. Eterno Deus e eterno Pai, quero te glorificar e te adorar pela oportunidade que tenho de buscar a tua face. Rogar a tua bênção, ó Deus, sobre cada família aqui representada. Que tu possas dar força e graça nesse momento tão difícil que o nosso país atravessa. Tantas dores, tantas angústias. Porém, Senhor, nós estamos confiados em Ti. Traga consolo. Que a tua bênção possa marcar esta casa. Que a tua presença possa trazer conforto a essa família. Eterno Deus, nós clamamos e pedimos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Santo é o nome do Senhor Deus. Que o Senhor possa te dar força e graça para você continuar. Não duvide do que Deus fará na sua vida. Acredite que Deus tem controle da situação. Ele te dará a vitória. Que a bênção do Senhor possa estar sobre a sua casa e sobre a sua família. Espero você aqui no Movimento Pentecostal, sábado que vem, com um programa inédito. Se Jesus voltar, estaremos no céu. Do contrário, estaremos aqui no Movimento Pentecostal.